ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que sentimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera. A Ele seja a glória em Cristo e na Igreja, pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Tem que começar, né? Então eu vou começar do começo. Vem cá. Eu gostaria de declarar diante da sua congregação que nós temos uma aliança. Amém? Não é uma aliança de cobertura, esses papos já eram. É uma aliança de carinho. Amém? Mais do que um irmão. Eu gostaria que você soubesse que os teus sonhos serão os meus sonhos. O que você desejar, nós vamos para junto. Bom? É o primeiro lugar que eu vou ministrar que servem café. Será que é para o cara ficar turbinado? Oi? Não falem isso. Não falem isso. Nós vamos começar a ministrar alguma coisa hoje que na nossa congregação nós estamos caminhando há 1 ano e meio. Eu tenho muita alegria de estar aqui com o pastor Rafael, porque ele é mais que um irmão para mim. Nós levamos 12 anos sem nenhuma comunicação, e as coisas que o Espírito tem falado a gente estão muito próximas. Estão muito próximas. Eu não sei se eu vou dar trabalho para o irmão da mesa, mas eu ando igual notícia ruim. Então, cuidado comigo aí. Quando o Rafael me mandou uma mensagem há um tempo atrás, restabelecendo o contato comigo, brother, eu vou assim, ser muito sincero com você, eu não consigo ministrar com som. É uma limitação minha, só minha, e eu peço perdão a você, tá bom? Se começar a tocar no meu ouvido, daqui a pouco eu não sei mais o que eu estou fazendo, não sei mais. Só para vocês terem uma ideia, eu não consigo dirigir com som no carro. Eu sou unifocal, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se ele começar a tocar alguma coisa que eu conheço, eu vou largar a ministração e vou começar. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Então, para mim é complicado. Então eu peço perdão aos irmãos desde já. Há um desejo muito grande no meu coração de que a gente possa compartilhar algumas coisas nesses dias, mas eu não sei que roteiro o Senhor vai nos propor. A gente vai começar com o Salmo 119. Você pode pensar, puxa, como é que vai ser para ler o Salmo 119 inteiro, né? Numa ministração. Mas o Salmo 119 tem sido uma doce descoberta para mim nos últimos anos. A forma como o salmista trabalha ou como os salmistas, porque são vários salmistas, como eles trabalham algumas coisas extraordinárias com relação à interiorização do relacionamento com Deus. Conversei com o pastor Rafael hoje durante o dia inteirinho sobre isso. Como me preocupa os rumos que a Igreja do Senhor tem tomado no Brasil, onde as relações com o Senhor são estabelecidas pelos ritos das igrejas. Nós oramos se tem culto de oração, estudamos a Bíblia se tem estudo bíblico, a consagração, a realidade de relacionamento mais íntimo se subimos um monte para orar. E aquilo que deveria ser o compartilhamento diário, aquilo que deveria ser a relação diária com Deus, ela é substituída por aquilo que as igrejas nos oferecem como estrutura. Estão me entendendo? Quando Jesus trata de oração, Ele não diz, chame 2 ou 3 e se reúnam para um culto de oração.
Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Aquilo que deveria fazer parte da nossa relação com o Senhor, aquilo que deveria fazer parte da descoberta da sua palavra, da interação com Ele, é substituída por aquilo que as igrejas oferecem como rito. E o resultado disso é que a gente constrói uma relação desta natureza. Deus, meu relacionamento com a igreja determina o meu relacionamento com Deus. Estão entendendo? Se eu cumpro o que a igreja me propõe, ou se eu abraço a visão que a igreja me propõe, então eu consigo, através daquilo que a igreja me proporciona, um relacionamento com Deus. Quando eu abro as Escrituras, o que eu vejo é um relacionamento entre eu e o Senhor, que resulta numa realidade de igreja. A igreja é resultante. Se Cristo vive em mim, se Ele vive em você, se o Espírito que me guia é o mesmo que te guia, então faz sentido andarmos juntos. E servirmos uns aos outros como igreja é resultado da nossa relação com o Espírito e dos dons que Ele distribui como quer. Estão me entendendo? Ou está confuso? A inversão dessa realidade tem nos tornado pessoas ligadas a estruturas. Os crentes da nossa geração, aqueles que se chamam filhos de Deus na nossa geração, não estão acostumados ao sofrimento, porque as igrejas pregam que nós temos que viver de vitória em vitória, de poder em poder, de graça em graça, que tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Hã? Campeão, vencedor, vencendo o impossível. Hã? É isso mesmo a letra? Só que a vida aqui embaixo é preto e branco. Só que a realidade dos relacionamentos são preto e branco. As dificuldades que nós temos para manifestar Jesus no nosso dia a dia e as limitações que nós temos com a nossa carne é preto e branco. Estão me entendendo? E os sofrimentos são elementos que nos ajudam a crescer e a amadurecer. Não há maturidade sem sofrimento. E a igreja da nossa geração quer arrancar o sofrimento das páginas da palavra. Tira o sofrimento da vida de José e vê o que sobra. Tira o sofrimento da vida de Noé e vê o que sobra. Um indivíduo que constrói um barco no seco. Não era nem um barco que se fosse navegável, mas não era navegável. Os irmãos sabiam que a arca não era navegável. Ela foi construída e projetada para flutuar, não para navegar. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor dizendo isso: deixe que a sua arca seja flutuável, você não tem controle sobre ela. Quando Deus deu a arca, Ele não deu controle sobre ela, a porta fechava por fora. Impressionante isso. Tira o sofrimento da vida de Davi. Tira de Davi as experiências mais dolorosas com o pecado, com a morte do seu filho, com a traição de Absalão, com a sua omissão como pai, e vê o que sobra. E o que me impressiona é que a palavra, ela revela isso de forma muito absoluta, muito clara. Ela não esconde nada dessas fraquezas, ela não esconde nada desse sofrimento. Ela trata esse sofrimento como parte de processos. Processos que Deus começa, processos que Ele termina. Então, descobri o Salmo 119. Eu acredito que há algumas coisas que são seladas. Enquanto Deus não quebra esse selo, Ele não descortina para a gente não entende algumas coisas. O Salmo 119 foi uma descoberta assim. Houve um momento que Deus quebrou o selo e disse: cara, olha aí que você vai ver algumas coisas que você nunca viu. Então assim, eu gostaria de propor hoje que a gente desse uma olhada geral no Salmo 119, porque também falar dele sem passar um basicão, a gente acaba não tendo muita referência. Vocês concordam da gente fazer um negócio
mais aulão hoje. Amanhã a gente dá uma pegada mais dentro da composição do texto. Ok? Dá para projetar aquele negócio? Dá para abrir na página inteira? Isso, agora vem aqui embaixo, ó, nesse quarto ícone de baixo aqui, que ele vai abrir página inteira. Ok. Achou o ícone? Esse que tem, não, é embaixo, nessa linha de baixo. Isso, não, do lado, aí, abre aí. Deveria abrir a página inteira aí. Você está no notebook? Aperta o F5. Se não der, a gente fica com o leão mesmo. Aí ficou bonito. Aí deveria abrir a página inteira. Você está trabalhando no meu pendrive? Se você salvar ele no seu computador, não vai melhorar? Desculpa, irmãos. Só um minutinho. A gente tem um cara que é desenvolvedor de sistemas aqui, né? Oi? Isso, garoto. Boa. Muito bom. Eu trouxe mais ou menos a estrutura do Salmo 119 para vocês entenderem como é o Salmo 119. O Salmo 119 ele é uma porção poética. Ele foi composto por vários salmistas. E ele é dividido em seções de acordo com o alfabeto hebraico. Do Aleph ao Tal, são as letras hebraicas. E há uma particularidade interessante no Salmo 119. Que particularidade é essa? A cada 8 versículos, a cada 8 versos, as primeiras palavras de cada versículo começam com a letra que indica aquela seção. É impressionante o cuidado poético de Deus no Salmo 119. Dá uma passadinha no slide seguinte, por favor. A estrutura do Salmo 119 é composta por 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico, de Aleph a Tal. Vamos lá? É um poema em acróstico. Sabem o que é um acróstico? Você tem as letras e a primeira palavra começa com aquela letra. Só que isso acontece a cada 8 versículos, certo? E no original hebraico, todos os versos que estão naquela seção começam com a primeira letra daquela seção. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zain. E são as letras hebraicas. Eu acho que eu tenho um slide com as letras hebraicas para a gente dar uma olhadinha. Olha lá. Lembrando que o hebraico começa daqui para lá, tá? Daqui para lá. É o contrário. No português a gente lê de lá para cá, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, são as letras. Salmo 119, cada letra dessa representa uma seção de 8 versículos. E cada versículo dessa seção começa com essa letra. É impressionante o desenho poético que Deus propõe no Salmo 119.
é muito rico. Mais rico que a sua estrutura. Eu tenho uma... Passa a estrutura para mim, o próximo slide, por favor. Estão vendo a letrinha? Aquela primeira letra é um Aleph. Se você contar, você vai ver 8 versos. Bet mais 8 versos. Cada verso começa com a mesma letra. Se parasse aí, estruturalmente já seria muito interessante. Mas o mais interessante é o conteúdo que o Salmo nos propõe. Vamos lá? Um pouquinho mais? Existem 6 palavras-chave que estão associadas ao Salmo 119. Todas elas se referem a algo que Deus institui no relacionamento com o homem. Há alguns momentos que ele usa lei, testemunho, outros momentos mandamento, em outros momentos estatuto, em outros momentos juízo, em outros momentos palavra. Você vai ler em português, você vai ver que em alguns momentos se usa a palavra preceito. Mas preceito é um conceito que está dentro de mandamento e de estatuto. Então os termos hebraicos são 6. Os que chaveiam esse processo. E que chaves são essas? São as chaves que determinam que a lei não é mais uma obrigação, mas é o meu prazer. Que o testemunho do Senhor não é angustiante. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Não é, Gustavo? É. Depois eu ganhei um fardo de café e ele disse: o fardo é leve. Né? Como é que é o nome do aroma da terra? Cadê o Alex? Aroma da terra. Eu vou tomar café, aroma da terra esses dias. E aí a gente vai ver como que o Senhor organiza isso de uma forma muito definida. Vamos lá? Passa o próximo slide. Lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra estão associados tanto à primeira aliança quanto à nova aliança. O termo usado no hebraico não é nova, é última. Porque nova poderia dar a ideia de que de repente vai mudar de novo, mas não vai mudar mais. Qual é o princípio que a gente encontra na primeira aliança? Pode passar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que eu produzo, tudo que eu escrevo é para a igreja do Senhor. Depois, se vocês quiserem pegar os slides, reproduzir no WhatsApp, vocês fiquem livres, tá? Não tem esse negócio, intelectual. Não tem nada de intelectual, é espírito. Como é que a gente vai falar que é produção intelectual? Se fosse intelectual, sim, mas não é. É o Espírito que dá, aquilo que Ele dá de graça, a gente também dá de graça. Ok? O Espírito nunca me cobrou por nada que é dele, que seja intelectual, muito menos eu. Então vejam só. A primeira aliança é baseada nessa estrutura. Pensem e olhem comigo. Vamos ler juntos? Dá para ler todo mundo ler? Então vamos lá. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Observem a construção que o Senhor faz quando Ele vai dar a Israel a lei. Ele diz: se atentamente vocês ouvirem. No hebraico repete de novo: se atentamente vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar. Observem que o Senhor estabelece que ser propriedade de Deus resultava de um processo de obediência e observância da sua lei. O que Deus propõe a Israel é um padrão, é um parâmetro de vida, para que eles, fazendo isso, eles pudessem viver com o Senhor. E o mais interessante disso tudo é que depois de dar a aliança, de estabelecer os mandamentos, o Senhor então diz a Moisés: construa um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Construam-me uma casa e eu vou morar com vocês. As palavras hebraicas para tabernáculo
tem a ver com moradia. Quando ele diz, habitarei no meio de vós, habitar é o verbo que indica morar junto. O desejo do Senhor ao dar a lei para o povo era estabelecer uma forma do povo viver para que ele pudesse conviver com eles. Dá para entender o que eu estou propondo? Eu não sei para você, mas para mim a lei sempre foi vista como uma vara de bater. Ou você obedece, Deus te mata na unha. Entretanto, se você começa a observar algumas palavras, você vai ver que o que Deus propõe através da lei é um parâmetro para que eles pudessem conviver. Eu vejo isso no meu casamento. Eu vou fazer 29 anos de casado agora, dia 16 de fevereiro. Tem coisas que Raula nunca me impôs, mas a maneira dela fazer as coisas fez com que eu mudasse a minha maneira de fazer as coisas. Dá para entender o que eu estou dizendo? Pelo relacionamento com ela, pela troca, pelo convívio, parâmetros que eram importantes para mim hoje não são mais. Parâmetros que eram importantes para ela hoje não são mais. Eu lamento que os parâmetros que eu tenha dado a ela não são tão bons quanto os parâmetros que ela me deu, né? Porque os parâmetros que eu dei para ela, ela não comia carne de forma alguma. Hoje ela é carnívora e daquela bem crua. Aprendeu comigo. Os parâmetros que ela me ensinou são parâmetros de silêncio, de respeitar espaço, de entender o tempo de falar e o tempo de calar. Eu sou hemorragicamente sanguíneo. Ela é absurdamente melancólica. Eu sou para fora, ela é para dentro. Ela me ensinou que o que eu chamava de sinceridade era falta de educação. E eu achava, como bom sanguíneo, que eu tinha o direito de dizer tudo o que eu pensava na hora que eu quisesse. Ela me ensinou que eu tenho o direito de dizer tudo o que eu penso, desde que eu respeite a hora dela ouvir. E eu mudei parâmetros. Para mim, qualquer motivo era motivo para estar com muitos. Para ela, todo motivo era motivo para estar sozinha. Ela é o tipo de temperamento, ela tem um tipo de temperamento que chama a solidão de companheira. Eu sou do tipo de temperamento que chamo de fera. Solidão é fera, solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, faz os relógios caminharem lentos e causa descompasso no meu coração. Vai ao seu Valença. Entendem como a solidão é vista diferente? Eu entrava em desespero quando Raula tinha que visitar a família e eu não ia. Eu não conseguia dormir no quarto da gente, porque o quarto da gente tinha a ver com ela. Eu ficava o mínimo de tempo em casa possível, porque a casa tinha a ver com ela. E ela me ensinou a ter conforto na solidão. Eu não vou dizer para você que eu chamo ela de companheira, mas eu já digo oi para oi, numa boa. Parâmetros que mudaram pelo convívio. O que Deus estabelece, quando Ele estabelece a primeira aliança, Ele diz: eu estou passando para vocês uns toques, uns padrões, umas coisas que vocês têm que viver, uma forma de vocês verem a vida, para que eu possa viver com vocês. Entendem? Ah, mas você vai dizer isso, que Deus queria estabelecer relacionamento. Deus estava ameaçando matar os caras se os caras não cumprissem a lei. Estava lá, morrer apedrejada, matar e tal. Mas você pega o contexto maior da lei, você vai ver que a lei é um desejo de Deus de relacionamento. Talvez por isso o salmista diga que a lei do Senhor é o seu prazer, que ele espera a noite com ansiedade para meditar nos estatutos do Senhor. A nova aliança pega isso e abre a casca. Pode passar para mim, por favor? Jeremias 31, 31 a 34. Vamos ler juntos?
Podemos ler? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pode passar. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Pode continuar. Mas esta, presta atenção, o Senhor vai dizer, mas esta é a aliança que eu farei. Vamos ler juntos? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Reparem que a lei deixa de estar nas tábuas e passa a estar no coração. Fica mais claro a proposta de relacionamento. Depois daqueles dias tem a ver com os dias que se cumpririam em Cristo Jesus. Toda a lei que estava fora, Pedro, o Senhor diz que começará a trazer essa lei. É Pedro, né? Hã? Não entendi. É João? Pedro e João iam para o templo. Errei um, acertei no outro. É importante o paralítico andar. João. Compreende? A lei estava fora. Cumpram e vocês serão. Na nova aliança, a lei está dentro. Sejam e vocês cumprirão. Entendem a diferença? Na primeira proposta, cumpram e eu vou conviver com vocês. Na segunda, ele diz, eu vou conviver com vocês, vocês serão, então vocês cumprirão. Tem o último verso aí? Esse estava guardado na manga. Olha o que o Senhor diz, vamos ler? E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês, para que aquilo que era uma regra que vocês tinham que cumprir, passe a ser conhecimento dentro de vocês. E ninguém mais vai precisar dizer ao outro, vamos ali comigo para você conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. O verbo conhecer, utilizado nesse fragmento, é conhecer por convívio. É um verbo hebraico muito específico. Esse verbo hebraico ele é utilizado no que tange a conhecer quando se trata de pessoas. Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento biográfico, é um conhecimento vivencial. Todos poderão conviver comigo. Está claro? Antigamente eu falava amém, só que amém é assim seja, está claro é outra coisa, está claro eu entendi. Você pode concordar sem entender. Ok? Vamos passar? E ele diz, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Impressionante, né? Se vocês tiverem um relacionamento comigo, a minha lei estiver no coração de vocês, vocês não precisarão de mais nada para me conhecer. E eu ainda vou perdoar o pecado de vocês e não vou lembrar deles nunca mais. Proposta extraordinária de Deus, de convívio e de relacionamento, inclusive dizendo que o seu passado não importa. E esse talvez seja um grande drama da nossa geração como igreja. A gente vive ansioso pelo que Deus vai fazer e culpado pelo que nós já fizemos. E nós não vivemos o tempo que se chama já, que é o único tempo que pode curar o que ficou para trás
e semear novas sementes, porque vai para frente. Entenderam? Vivemos inquietos por aquilo que já... Vivemos frustrados por aquilo que já foi, ou inquietos por aquilo que será. E não desfrutamos deste tempo, que é o tempo que pode nos curar das frustrações do passado e pode garantir sementes para novas colheitas no futuro. O único tempo que muda alguma coisa é o hoje. Rafael já me conhece, mas talvez vocês não. Eu aprendo em todos os lugares. Há um tempo atrás eu me surpreendi com um desenho do Kung Fu Panda, no momento em que o Kung Fu Panda estava conversando com o mestre Hugo Wei, perto do pessegueiro mágico. Lembram? Quem viu o desenho sabe do que eu estou falando. E o panda estava ali frustrado, e ele disse: o passado é história, não pode ser mudado. O futuro é uma incógnita, ninguém sabe o que será. Mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Entender isso é extraordinário. Mas você está citando o Hugo Wei do Kung Fu Panda? É porque é uma verdade tão terrível que não dá para fugir. Eu não posso mudar a minha história. Eu não posso mudar o que já fui. Eu posso definir que não serei mais. Amém? E é isso que o Senhor propõe para Israel. Eu não vou mais me lembrar do que vocês foram. Eu quero propor a vocês que a gente lide com aquilo que vocês podem ser. E essa mudança ocorre no presente. A maior parte do nosso tempo se perde ansiando por aquilo que a gente não sabe se vai vir. Nós não temos controle absoluto sobre isso, nenhum controle sobre isso. Nós não temos nenhum, não é absoluto, é nenhum, é zero, absolutamente nada. Eu posso estar conversando com vocês hoje, ministrando aqui hoje, vocês na expectativa de nos encontrarmos amanhã, e o Rafael chegar aqui e dizer: cara, Evandro amanheceu morto. Acabou a vida. Eu posso garantir a vocês o quê? Além do segundo que eu já vivi? Nem daqui a 3 segundos mais eu posso ter ido. Nós não temos controle nenhum sobre aquilo que vai vir. E quanto mais realista nós somos com relação ao presente, as possibilidades que Deus nos abre no presente, de um relacionamento com Ele, que possa mudar as frustrações do nosso passado com uma atitude diferente hoje, e semear sementes diferentes hoje para que sejam colhidas amanhã, mais extraordinária é a vida. Quanto menos controle eu tenho, mais soberano o Senhor é. Quanto menos controle eu tenho, mais soberano Ele é. Algum tempo atrás eu assisti um filme chamado Instinto. Um homem que era um antropólogo e começou a viver entre os gorilas na África. Talvez alguns de vocês tenham visto esse filme. E ele foi preso e mandado e deportado para os Estados Unidos porque alguns homens que matavam os gorilas para arrancar as suas patas tinham encontrado o grupo de gorilas com o qual ele vivia. E ele reagiu a esse ataque e matou um dos homens, que eram caçadores. Matavam os gorilas apenas pelas patas, como souvenir. E ele é trazido, ele é preso e deportado para os Estados Unidos e enviam um advogado público para defendê-lo, porque ele é considerado louco, e esse advogado tem que provar a insanidade dele para que ele possa ser absolvido. Entendem o contexto? E há um momento em que eles estão na cela, e aquele homem, ele subjuga o advogado e coloca um lápis muito afiado na jugular do advogado. E ele pergunta, tapa a boca do advogado, põe uma caneta na mão dele, um papel branco e diz: escreva o que eu acabei de roubar de você. O que eu tomei de você agora.
E ele disse: meu tempo. E aquele homem disse para o advogado: qual tempo? Que controle você tem pelo tempo? Você é escravo da sua agenda, você é escravo do relógio, você é escravo dos seus compromissos, que começam em tal hora e terminam em tal hora. Eu não posso tirar de você aquilo que você não tem. Eu só posso tirar de você o que você tem. Me responda, e você tem mais 2 chances. O que eu estou tomando de você? E ele escreveu: liberdade. E ele disse: mais uma vez você está enganado. Qual a liberdade que você tem? Você é escravo do trânsito, você é escravo dos projetos, você é escravo dos seus sonhos, você é escravo das expectativas que você quer construir. Eu não posso tirar de você aquilo que você não tem. Escreva, e é a sua última chance, o que eu estou tomando de você. Então aquele advogado escreveu: ilusões. E ele: exatamente, eu estou tomando de você a única coisa que você tem. Ilusões. Ilusão de ser dono do seu tempo, ilusão de ser dono da sua própria liberdade. A proposta que Deus nos faz quando nos propõe a nova aliança é arrancar de nós as ilusões. As ilusões que nós temos controle de alguma coisa, e que alguma coisa possa acontecer na nossa vida se não for estritamente dirigido, pontuado, projetado e executado segundo o querer dele. Aí vem a pergunta: você é calvinista? Não. Mas você é simpatizante? Não. Eu só não posso negar nas Escrituras um Deus soberano, que é dono de tudo, dele, por ele. Já pensaram nisso? Já pensaram em se relacionar com alguém que tudo é dele, tudo acontece por meio dele e tudo acontece para cumprir o propósito dele? Se esse Deus não é soberano, ele é o quê? Quando Deus propõe a lei, a nova aliança, e Ele diz que essa aliança estaria no coração, e essa aliança proporcionaria um relacionamento, e esse relacionamento proporcionaria que a gente conhecesse o Senhor de maneira individual, Ele está propondo que a gente compreenda que a base do Evangelho de Cristo Jesus lá na frente resume-se a nos relacionarmos com Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso o apóstolo João escreve na 2ª carta, no verso 6: quem diz estar nele deve andar como ele andou. Entendem a relação? É interessante como a gente traz a palavra conhecer de uma forma... esses dias eu estava ouvindo uma ministração de alguém, e ele dizendo: conhecereis a verdade vos libertará, ela vos libertará. Mas já pensou o que é conhecer a verdade, conviver com a verdade, ser estreito com a verdade, experimentar a verdade sobre tudo, sobre todos e principalmente sobre você mesmo? A verdade do que você não é, a verdade do que você não pode, a verdade daquilo que não vai mudar. Muitas vezes as propostas de Deus de mudanças é não mudar a circunstância para que nós mudemos. Entenderam? Algumas vezes a proposta de Deus de mudança não é mudar as situações, é manter as situações para que eu mude. Isso é verdade.
Vamos voltar para alguns casos. José, por exemplo. Se você pensar num cara igual José, você vai dizer, era um azarado. Se esse cara vivesse hoje, alguém ia dizer para ele, vamos te levar ele numa sessão de descarrego para a gente resolver a tua situação, porque tu é um azarado, compadre. Toda vez que você pensa que você vai botar a cabecinha para fora da boia para dar um respirão, vem alguém e empurra você para baixo. Pensem em José, o filho mais querido de Jacó, o que ganhou a túnica que tinha um monte de cores. Eu particularmente acho cafonice, mas na época era um negócio extraordinário, não é? O menino que tinha sonhos de que os outros feixes, os outros astros se dobravam diante dele. De repente esse menino se vê surrado, jogado dentro de um buraco e vendido como escravo. Onde foi parar? No Egito. Lá resolveram que ele talvez fosse um bom cara para trabalhar na casa de um cara chamado Potifar. E José começou a cavar o espaço dele. Quando estava tudo começando a dar certo, a mulher do cara resolve assediá-lo. Hoje daria processo. Naquela época deu cadeia para o escravo. E vai José novamente para onde? Para o buraco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O governador que precisava cumprir o propósito de Deus de salvar a sua linhagem e o projeto de um povo que estava estabelecido em Jacó, não poderia ser o governador se não fosse jogado num buraco e se não fosse preso, porque foi na prisão que ele pôde interpretar um sonho e torná-lo a segunda voz no Egito. Quando Deus não muda a situação, é para que eu mude. E José mudou. Estão me entendendo? Já tinha acontecido isso com Jacó. Sabe o que significa a palavra Jacó originalmente no termo? A palavra hebraica? Alguém sabe? Suplantador. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão que era gêmeo. Tudo que aconteceu a Jacó e as circunstâncias que não mudaram foi para que ele mudasse. Por que você está falando isso? Por que todo esse ensaio? Porque o Salmo 119 nos propõe exatamente isso, que a palavra, o mandamento, a lei e o preceito de Deus não sejam coisas que sejam estabelecidas fora de nós, mas dentro de nós e que nos proponham mudança. Vamos caminhar um pouquinho mais? Agora eu gostaria de trabalhar com vocês as 6 palavras. Eu ia trazer as expressões hebraicas, eu não coloquei porque são expressões de difícil pronúncia, e algumas até no português tem umas cacofonias que vocês iam rir mais do que prestar atenção. Mas sabe o que é cacofonia, né? Aquela coisa que a gente fala, uma coisa que parece outra, né? Lei, essa palavra aparece 25 vezes no Salmo 119. O que é lei? O termo hebraico para lei, o seu sentido mais primário é a ideia de mandamento estabelecido por Deus, algo que Deus determina como base de uma aliança. A obediência a esses mandamentos corresponde ao compromisso entre Israel e Deus. Lei era aquilo que estabelecia a maneira de relação. O termo hebraico diz isso, certo? A segunda palavra, aí tem os textos, por exemplo, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Não tem uma vez que eu leio o Salmo 119 que eu não lembre do Temer, porque o que tem de mesóclise, né? Observá-la-ei, proclamá-la-ei, né? Guardá-la-ei, é muito interessante, né? Lembra o Temer falando na época de presidente.
Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Esse é o verso 34, se eu não me lembro, acho que está escondidinho lá, mas é o 34. O verso 77 diz: venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. O que você propõe, Senhor, para que eu viva em você, o que você propõe para que eu faça, o que você propõe para que seja um padrão da minha vida, é delícia para mim, é gostoso de viver. Dá para entender? A segunda palavra, testemunho. Há dois termos que são traduzidos no português para o testemunho, para a palavra testemunho. O primeiro tem no seu sentido primário ato de declarar fato ou evento que você presenciou. Uma testemunha é alguém que viu alguma coisa que aconteceu e pode dar uma declaração contra o fato. Mas há uma outra expressão ligada a testemunho, que é a ideia de preceito, de advertência, de orientação específica, aquilo que recomenda o que se deve praticar, o que você deve fazer. E aí nós vamos encontrar no Salmo 119 expressões assim. Vamos lá? Qual é o número que está aí? 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que o buscam de todo o coração. Sabem o que significa a palavra bem-aventurado, né? Já estudaram sobre isso como congregação, como igreja? Bem-aventurado é a palavra mais próxima de pleno, não é? É alguém pleno, é alguém que tem satisfação em todas as suas áreas. Não é só a ideia de felicidade, é plenitude. O salmista diz: tem plenitude, o cara se sente pleno quando guarda os teus testemunhos, quando busca esse padrão que Deus estabelece de todo o coração. E no outro verso, 24, é 24 ou é 124? 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A terceira palavra, vamos lá? Mandamento. Também são duas palavras traduzidas por mandamento. A primeira dá a ideia de instrução. Observem como isso vai ficando mais complexo. Não é mais apenas uma instrução de prática, mas tem a ideia de que Deus presta atenção na maneira como Ele deseja que as coisas sejam feitas. Ele não apenas diz como você deve fazer, mas Ele observa se você está fazendo de fato como deve. Essa é a ideia que está ligada a mandamento. Não é apenas uma ordem, mas uma ordem que implica na observação de Deus se você de fato está fazendo como deve fazer. E a segunda palavra dá a ideia de ordenança, de decretos que compõem um conjunto de ensinos ou de instrução. Aí nós vamos ter exemplo das duas palavras. Pode passar? É 35 lá? Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Eu recrear-me-ei, eu vou me alegrar, eu vou descansar, recreio, né? Eu vou curtir um intervalo, né? Eu vou descansar em teus mandamentos, porque eu os tenho amado. Amar o que Deus diz e amar a ideia de que os olhos dele estão sobre nós, vendo se a gente está fazendo certinho o que ele mandou. Dá para entender? A gente às vezes olha isso pelo lado negativo, mas você já pensou um pai olhando isso no filho? Quando o pai ensina alguma coisa para o filho e depois ele vê o filho fazendo aquilo com perfeição? Uma vez eu vi meu irmão ensinando a minha sobrinha a fazer uma coisa no computador, abrir um joguinho, desses joguinhos de pintura, e ela tinha que identificar a imagem, não é, a canetinha, o sprayzinho e tal, com a ferramenta que ela gostaria de utilizar. E ela tinha 3 anos. Ele ensinou no período da manhã e à noite ela foi mostrar um desenho para ele. Ela usou com perfeição todas as ferramentas.
Ela sabia o que riscava, o que pintava, o que preenchia. Ele ficou encantado de ver que aquilo que ele ensinou, Laura estava fazendo exatamente como ele ensinou. A ideia de mandamento é que os olhos de Deus estão sobre nós, e Ele tem alegria quando a gente faz exatamente como Ele diz que a gente tem que fazer. Ele não simplesmente deu, mas Ele se relaciona com aquilo que Ele mandou a gente fazer. Ele tem preocupação com a forma, a maneira como aquilo está sendo feito ou não está sendo feito. Está claro? A próxima palavra. Vou tomar café. Sabor da terra, aroma da terra, como é que chama? Palavra estatuto. Duas palavras traduzidas por estatuto. A primeira, designação, que dá a ideia de determinação específica sobre algo que define. Olha como vai ficando mais complexo. Determinação específica sobre algo que define tempo, espaço, ação, quantidade e forma de uso de alguma coisa. Então não é mais só a forma como você faz, mas quando você faz, onde você faz, o que você faz, em que quantidade você faz e de que forma você faz. Aí você vai perguntar, de onde você tira esses conceitos? É simples. Abra o termo hebraico, que a descrição do sentido primário vai estar lá. Qualquer site desse que trabalha com tradução hebraica, isso aí foi tirado de 3 sites diferentes. Isso aí não é, nossa, como ele sabe tudo de cabeça. Não, isso é Google. Você entra lá no Google, tradução hebraica, você põe o termo e ele vai te dizer. Só dá um pouquinho de trabalho. Se você quiser ter menos trabalho, tem uma Bíblia que traz isso em números. Você abre, está lá o númerozinho do termo, como que o termo é flexionado, como que o termo é. Ele tem um aplicativo ali que manda muito bem no hebraico. Então assim, eu não estou falando nenhuma novidade. Eu estou trabalhando com os sentidos primários de cada palavra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A outra palavra traduzida por estatuto, não, volta um pouquinho, é decreto. O que torna conhecida a vontade determinada de Deus, que regulamenta um procedimento. O que Deus pensa acerca da maneira como você está fazendo. Então não é somente como você faz, onde você faz, quando você faz, de que forma você faz, mas principalmente no próprio fazer em si. Isso mostra que a obediência à lei não é obediência cega, é relacionamento com o que Deus manda. Uma vez eu estava na casa de um amigo e ele tinha um filho que era temperamental, muito. O menino devia ter uns 4 ou 5 anos na época. E ele pegou o menino e disse, senta. E o menino disse, não vou sentar. Senta, não vou sentar, eu estou mandando você sentar. E ele disse, eu não vou sentar, pai. E ele pegou o menino e cravou na cadeira. Senta porque eu estou mandando. Aí o menino disse para ele, meu corpo está sentado, mas meu espírito está em pé. 5 anos de idade. Ninguém me contou isso não é uma história tirada de um... Eu vi, eu presenciei. Entendam que não é a obediência, não é simplesmente ficar sentado, mas é como você fica sentado, sem que a sua índole esteja em pé. Talvez o grande engano que a gente tem recebido com relação à lei é aquela história que a obediência ela é mais importante do que como você obedece. Não importa de que forma você obedece, importa que você obedeça. Quem já não cresceu ouvindo isso? E nós transmitimos isso para o relacionamento com Deus, só que com Deus não funciona. Porque eu posso enganar meu pai e minha mãe com a minha intenção, mas eu não posso enganar o Senhor com a minha intenção. Eu posso fazer por fora sem fazer por dentro. Eu posso fazer para agradar, mas para o Senhor não, porque Ele vê no meu íntimo. Antes que haja em minha boca palavra, tudo Ele conhece.
antes que haja em mim qualquer pensamento definido, Ele já sabe. Então como que eu vou enganar alguém que conhece o que eu penso? Quando o Senhor chama Israel para um relacionamento, e quando Ele nos propõe um relacionamento na nova aliança, em Cristo Jesus, Ele está dizendo que o que Ele quer que a gente faça tem mais a ver com o nosso relacionamento com Ele do que com obediência cega. Tem uma palavra que perdeu o peso na nossa geração, porque usaram tanto que perdeu. A palavra princípio. A gente usou, nossa geração usou tanto a palavra princípio, que a gente transformou o evangelho em autoajuda. 10 princípios para você servir a Deus. 15 princípios para o bom marido, né? 7 princípios infalíveis para a bênção de Deus na sua vida. Quem nunca ouviu falar sobre isso? E o princípio se tornou um atalho. Você não precisa desenvolver caráter, você cumpre o princípio. O princípio é mais forte que o caráter. Quem te disse isso? E aí o resultado disso na nossa geração é que ao invés de sermos os maridos que precisamos ser, os pais que precisamos ser, os patrões e empregados que precisamos ser, a gente faz o seguinte: quando a gente não é bom marido e quando a gente não é bom pai, quando a gente não corresponde ao que Deus espera de nós na nossa família e a família vai falir, a gente faz uma campanha de libertação da família. Aí pronto, algum pastor vem gritar com a veia no pescoço e todos os seus problemas de falta de caráter como marido serão resolvidos. Jura? Está brincando comigo? Sabe o que é mais ou menos isso? É como se eu estudasse para fazer uma prova para o Rafael. É ele que vai fazer a prova e quem estuda sou eu. O que vai adiantar? Nada. Ao invés de eu entender como Deus manda eu administrar as minhas coisas, eu sou irresponsável com meus gastos. Depois eu ponho a culpa no gafanhoto. Se tem um gafanhoto na minha vida, sou eu. Um gafanhotão, cara. Porque se eu não administro bem o que o Senhor me dá, depois eu vou botar a culpa em gafanhoto. Ou eu acho que vou dar uma oferta para Deus, vou passar uma toalhinha no banco e a dívida vai sumir? Jura? Não. Para a gente ser suave, para você pensar alguma coisa semelhante, você tem que achar que Deus é um boca aberta. Sabe o que é um boca aberta, né? Um cara... Minha sobrinha agora já está com 6 anos. Ela olha para a gente e fala assim: tio, isso assim, assim. Não, Laura, isso assim, assim. Ela... Você acha mesmo que Deus vai fazer isso? Você acha que você não vai cumprir sobre o seu filho o seu dever de pai? Orar com ele e ensiná-lo no caminho em que deve andar e andar com ele esse caminho? Aí depois, quando ele não se torna, quando ele se torna alguma coisa que te envergonha, ao invés de você amá-lo, você o expõe e vai fazer uma campanha de restauração da família. E aí vem um pastor lá da China, da Conchinchina, lá do raio que o parta 7 vezes, vem, põe a mão na tua cabeça, ora e diz: agora todos os problemas da sua vida terminaram. Aquela oração tabajara, seus problemas terminaram. E você acredita mesmo que a oração do seu Creyson vai resolver o seu problema? Quando a criação de filhos implica em caráter, em relação, em esforço, em envolvimento diário, em disciplina, em limite diário, em amor e compaixão diária. Para mim, o grande problema que existe hoje entre relacionamento de pais e filhos é que os pais às vezes sabem dar os limites, eles só não têm compaixão. Eles são mais duros com os seus do que são com qualquer outros. É impressionante isso. E aí você acha mesmo que vai chegar numa campanha e alguém vai orar por você e os seus problemas terminaram. Olha só,
Para ser educado com você, eu vou te chamar de ingênuo. Porque esse é o tipo de ingenuidade que flerta com a idiotice. Mas eu não estou dizendo que você é idiota, eu estou dizendo que flerta. De achar que um rito mágico vai apagar toda a sua inoperância em fazer o que Deus manda. Sabe qual é o único caminho para restaurar essas coisas? Consciência de erro, perdão e retomada de semeadura. Você quer que seus filhos sejam alguma coisa diferente? Semeie neles coisas diferentes. Você quer que seu casamento seja diferente? Semeie nele coisa diferente. Você quer que a sua vida financeira seja diferente? Administre a semeadura. Não estou falando de a semeadura de entregar oferta na igreja, não. Estou falando de semeadura de pagar as coisas como deve, de saber que você vive dentro de uma possibilidade e ser grato por essa possibilidade. A maioria de nós não é grato pelas possibilidades que Deus nos dá, porque a gente sempre vive esperando mais. Isso faz me lembrar aquelas sanguessugas lá de Provérbios. Dá, dá e dá, dá. Quando você pensa que já deu, dá mais. Quer e quer mais. Quando o apóstolo Paulo trata disso, ele diz: se você tiver o que comer, o que vestir, cara, esteja satisfeito. E se sobrar alguma coisa, reparte. Porque melhor bem-aventurada coisa é dar do que receber, completando a ideia com que Jesus disse. Aí a gente começa a desfrutar da alegria de ter um pouco mais. Durante muito tempo na minha vida eu vivi só da primícia da Igreja Manancial. Uma semana sobrou R$100 da primícia, eu paguei tudo, sobrou R$100. Eu sou parecido com o Rafael, eu pensei, picanha. Tinha uns 6 meses que eu passava só com bife de segunda. Eu pensei, hoje vai ter picanha. Já pensei até naquela picanha da pedra estalando. E eram R$100 que tinham sobrado lá. E aí o Senhor me disse: não é teu, deixa na gaveta. Eu falei, mas minha picanha da semana na gaveta, deixa aí. Eu fui embora na segunda-feira tristinho, porque pensei que fosse comer uma picanha à noite. Quando voltei no escritório à tarde, chegou logo uma irmã perto de mim e falou: pastor, meu filho está fazendo uma operação séria de apêndice e ele é alérgico à anestesia que o Estado, que o SUS fornece. Eu falei, sim, e eu tenho que comprar anestesia. Eu falei, você tem que comprar anestesia? Tem, aí custa R$100, R$99,50. Era o que estava na gaveta. É porque Deus dá o pão para comer e a semente para semear. Não coma a semente, porque a semente é para semear. Nós somos tão mesquinhos que a gente come o pão e a semente e depois reclama porque não tem o que fazer no dia seguinte. Era só ter plantado a semente. Aí agora seria a hora de dizer que essa semente é uma grande oferta na vida dos homens de Deus. Não tem nada a ver com isso. A maioria dos textos que a gente usa para tratar de oferta não tratam de oferta. Quando Jesus diz, dai e ser-vos-á dado, medida recalcada, sacudida e transbordante será colocado no seu regaço, você vai pegar isso no colo. Ele não está falando de oferta na igreja, ele está falando de dar uns aos outros. Por que você está tratando dessas coisas? Porque a forma como você faz é tão importante quanto o que você faz. Quando o apóstolo Paulo trata disso, ele diz: Deus ama ao que dá com alegria. E a gente pega isso e coloca escrito nos envelopes das igrejas: Deus ama ao que dá com alegria. Mas lá o apóstolo Paulo não está tratando de dízimo em igreja. Ele está falando que alguns tinham se comunicado com ele nas necessidades que ele tinha, e as ofertas que ele estava levando eram importantes para os irmãos que estavam passando fome.
Uma vez eu resolvi um problema de casamento com essa frase. Uma irmã e o irmão chegaram para mim e disseram: pastor, nós estamos com um problema sério, porque a minha esposa tem muito tempo que nós não temos um contato íntimo. Eu disse: minha irmã, Deus ama o que dá com alegria. Terminaram os problemas no relacionamento íntimo. Ela entendeu o que eu estava dizendo. É importante que a gente entenda que o fazer é tão importante como a forma como você faz. A forma como você faz para Deus é tão importante quanto o que você faz. Você não pode dissociar essas duas coisas. Tá claro? Vamos lá para a última palavra. Aí nós temos os textos: recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos. Vamos lá? Juízos, a exposição do ato do crime, do processo, do julgamento, da punição, do que decorre da aplicação de um ato de justiça imposto a alguém que cometeu uma transgressão. Aí o Senhor vai falar: e se não fizer do jeito que eu estou falando, aí eu vou aplicar a você um ato de justiça por aquilo que é a sua injustiça. Agora olha o que o salmista fala dos juízos de Deus, da disciplina dele. Olha só, põe lá o texto, por favor. Passa para mim, por favor. Escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. O meu corpo se arrepiou com temor, temi os teus juízos. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Sabe o que ele está dizendo? Que ele temeu, que ele se propôs a seguir os juízos, a correção de Deus, mas que durante a noite ele adorava o Senhor, porque o Senhor o disciplinava. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: eu adoro, louvo, glorifico ao Senhor, porque Ele não deixa eu ficar no errado. Quando eu não faço quando eu tenho que fazer, ou como eu tenho que fazer, Ele me pega e diz: tem que ser assim, faça desse jeito. Isso é parte integrante do relacionamento: correção de rumo, disciplina, limite. Todo relacionamento tem isso. Com o Senhor não é diferente. Os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos terminar. Palavra, o último termo. O que se diz ou o que é dito, o que se pronuncia, o que se faz comunicar por dito ou ação. Aquilo que se quer dizer, que expressa a manifestação do pensamento e que se estabelece num ato comunicativo. Fala, língua, é entendido de duas formas. Primeiro, expressão do que você pensa. Segundo, interação entre duas pessoas. O que o Senhor está propondo é que nós entendamos que a palavra dele tem a ver com tudo o que ele diz ao nosso respeito, com tudo o que ele fala com a gente. Tranquilo? Aí o salmista vai dizer lá, vamos? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aquilo que você diz para mim, Senhor, aquilo que o Senhor me diz, me vivifica, me renova. Quando o Senhor fala, a minha vida muda. No 148 ele diz: os meus olhos antecipam as vigílias da noite, para que eu medite na tua palavra, para que eu pense no que o Senhor diz para mim. Aí nós vamos estabelecer o seguinte entendimento. Vamos passar? Lei, testemunho, mandamento, estatuto e juízo. Palavra, lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra correspondem ao que Deus pensa a meu respeito. O que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça, a disciplina que me está imposta para que eu faça como Ele quer que eu faça, e como Ele comunica isso para mim, para que eu entenda a maneira que Ele quer que eu faça. E esse fazer não está relacionado à obediência cega, mas ao estabelecimento de condições com a qual eu me relaciono com Ele, condições com as quais eu me relaciono com Ele. Está claro? Ele simplesmente não fala,
Ele fala com um objetivo muito específico: que eu entenda o que ele pensa a meu respeito. E que ele entenda como o que ele pensa a meu respeito muda a perspectiva do que eu penso a meu respeito. Vamos lá, vamos passar? Hoje, ele nos fala por meio de Jesus. Tendo Deus outrora falado, Hebreus capítulo 1, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias, nos tem falado por Jesus. Sabe o que significa isso? Que a lei, o mandamento, o estatuto, o preceito, o juízo, a palavra, eles estão encarnados em Cristo Jesus. Jesus é a tradução do que Deus pensa a meu respeito. Só que não mais em palavras apenas, mas em atitudes, gestos, expressão. Se eu fosse japonês, para que nós nos comunicássemos, teria que haver um tradutor. Esses dias eu recebi uma pegadinha lá do pessoal falando das orientações do coronavírus na China. Abriu o áudio. Aí, orientações para o coronavírus da você abre. Um cara falando em chinês. Não dá para entender nada, quer dizer. Que orientações são essas? É preciso que alguém traduza. É preciso que alguém faça a gente entender. Jesus torna-se carne. O verbo, o logos, a palavra torna-se gente, para que a gente possa entender o que Deus pensa a nosso respeito, como a lei, como o mandamento, como o preceito, como o estatuto, como o juízo, como a palavra funciona. Jesus reúne isso tudo e se torna gente, para traduzir em jeito de gente, em atitude de gente, em fala de gente, aquilo que Deus diz. Estão comigo? Tranquilo? Vamos lá um pouquinho mais. O que Deus pensa a meu respeito está implantado em meu interior por meio do relacionamento com Jesus. Se Ele é a palavra que vive em mim, e quando Jesus vai falar isso lá em João capítulo 6, é interessante, ele diz que as palavras que ele tem falado são espírito e vida. E é uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil de 1972 para cá, quando foi traduzido. Talvez o pastor, como é seu nome, querido? Rubens. Talvez o pastor Rubens conheça. Já ouviu falar de Don Gossett, Há Poder em Suas Palavras? Foi traduzido, já ouviu falar? Você já leu? Foi traduzido para o Brasil em 1972, a primeira tradução, certo? Veio para o Brasil através de uma editora que traduziu. Gossett diz o seguinte, ele diz que nós somos semelhantes a Jesus, semelhantes a Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quanto tempo eu tenho, pastor? Não faz assim não. Me diz quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? 9h30. Dá para fechar 9h30? Se mais alguém abrir a boca, eu dispenso. Já teve uns 3 que eu não. Se tiver mais uns 2, eu vou embora. Então vamos lá. Don Gossett diz o seguinte: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como Deus criou? Como todas as coisas foram criadas por Deus? Pela sua palavra. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também podemos criar pela palavra. Que conceito legal, né? Então ele começou a desenvolver uma ideia para relacionar isso. Ele começou a dizer que assim como Deus falou no caos, e todas as coisas foram sendo colocadas no seu devido lugar, quando nós falamos, nós lançamos no reino espiritual uma verdade. E ao falar aquilo, nós chamamos isso à existência. É de Don Gossett essa história de chamar coisas à existência. Só tem uma coisa que eu sei que é chamada à existência. Todos nós no ventre da nossa mãe. Há um momento em que Deus diz: haja Evandro.
Porque todas as outras vezes que meu pai e minha mãe tiveram intimidades e que milhões de espermas tentaram entrar no óvulo, naquele óvulozinho, qualquer outra possibilidade que não fosse aquelezinho, eu seria outra pessoa. Então às vezes eu me imagino num momento desse, naquela correria. Já viram alguma coisa relacionada a isso? A corrida dos espermas para poder fecundar um óvulo? Eu me imagino naquela corrida, de vez em quando o dedo de Deus fazendo assim: vai garoto, vai garoto. Porque qualquer outra possibilidade, qualquer outro tipo de fecundação, por qualquer outro esperma que não fosse o que se tornou eu não seria eu. Você não seria você. Então nós não somos obra de acaso, coisa nenhuma. Nós não somos acidente de percurso, coisa nenhuma. Não tem essa história de alguém vir à existência porque aconteceu um acidente. Deus nos chama à existência. O Salmo 139 diz que Ele nos chamou pelo nosso nome quando a gente ainda não tinha forma. Dá para entender isso? Que quando ainda não existia nada, Ele olhou e Ele disse: é Evandro. Milhões de outras possibilidades, dezenas de milhares de outras possibilidades, mas Ele olha para mim e Ele diz: é você, garoto, vem, exista. Isso não é obra do acaso, coisa nenhuma, rapaz. E nem isso aqui é ministração de autoajuda para você sair daqui dizendo: eu sou um príncipe, eu sou um príncipe. Não tem nada disso, rapaz. Você não é príncipe, coisa nenhuma. Isso é para você entender a realidade da sua existência. Ela não é casual. Ela cumpre um propósito definido de alguém que quer ministrar a sua existência e ter propósitos para você. É impressionante isso. Nós não somos acaso, coisa nenhuma. Haveriam bilhões de outras possibilidades em todas as vezes que eles se relacionaram, e não existiu ninguém. Quando teve que existir Evandro, existiu Evandro. Quando teve que existir Rafael, existiu Rafael. Quando teve que existir Andréia, existiu Andréia. Agora eu vou acertar. Quando teve que existir João, existiu João. E o que tudo isso tem a ver conosco? É que essa mesma palavra criativa, essa mesma palavra de poder, não tem nada a ver isso de você projetar nas regiões celestes, de você chamar à existência. O que acontece é o que Jesus explica em João capítulo 6. Ele diz: as rêmatas que eu vos tenho falado são espírito e vida. Aí John Gossett inventou uma história de logos e rema. Logos é a palavra de Deus geral. Rema é quando eu falo e eu chamo à existência, porque assim como Deus cria pela palavra, eu também crio uma coisa espiritual que eu vou trazer para a minha vida e abençoar e ministrar e conduzir. Complicado, né? É simples de entender logos e rêmata. Não tem nada a ver com chamar a existência, não tem nada a ver com projetar regiões celestes. O que o logos fala é rêmata. Jesus diz: as palavras que eu vos tenho falado, Ele diz: eu sou o logos, e aquilo que eu digo é rêmata. Aí Ele vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas rêmatas estiverem em vós, então tudo que você fala não é rema sua, coisa nenhuma, é rema dele. É palavra dele em mim, em você. Não tem nada a ver com o poder que ele me dá, tem a ver com o poder dele em mim. É diferente. Não tem a ver com capacidade que eu recebo, tem a ver com o poder passando através de mim. E é literalmente através, porque o meu espírito é cheio do espírito dele, e o espírito dele flui pelo meu espírito, e isso se manifesta através da minha vida. É descomplicado, é a rêmata dele que faz tudo, não a minha. E quando eu acho que a minha palavra vai fazer alguma coisa, eu me frustro,
porque o que importa e o que faz é a palavra dele. É a palavra dele para mim, é a palavra dele em mim, é a palavra dele que muda a minha maneira de ver todas as coisas, é a palavra dele que faz com que a minha cosmovisão mude. Essa palavra também se perdeu hoje na nossa realidade. Todo mundo fala de cosmovisão. A descrição filosófica de cosmovisão mais interessante que eu já li é que cosmovisão é tudo e todas as coisas. Cosmovisão é tudo e cada coisa especial dentro desse tudo. Cosmovisão não é apenas o todo, é o todo e cada especificação. Todas as coisas e cada coisa dentro dessas todas as coisas. O que Deus nos propõe é que o que Ele pensa a nosso respeito, a vida de Jesus, o Logos implantado em mim, faça com que a palavra rêmata dele, que é espírito e vida, flua pelo meu espírito, para que eu possa ver as coisas de uma outra maneira. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo diz: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Como assim o morrer é lucro? Como perder tudo é lucro? Não, mas que ele está falando de morrer para ele mesmo. Não, ele está falando de morrer mesmo. Ele está dizendo que se ele morresse agora seria lucro. Mas já que ele não vai morrer, então o viver é Cristo. Então ele começa a ver a vida de uma outra forma. Ele começa a entender que a vida dele não tem valor a não ser que ela seja vivida em Cristo. Porque se não for Cristo, não vale a pena estar vivo. Jesus dá um nó na cabeça da gente quando ele diz: o menor, o que serve a todos, esse é o maior deles. Se alguém amar a sua vida, vai perdê-la. Mas se alguém quiser, por amor de mim, perder a sua vida, vai achá-la. Quem perde, acha. Quem perde, ganha. Como entender isso? É uma cosmovisão diferente. O que é uma cosmovisão? É a palavra e a maneira como Deus nos vê, operando na maneira como nós nos vemos. O que Jesus nos dá é a oportunidade de implantar em meu espírito a palavra de Deus, que faz com que eu entenda o que Ele pensa a meu respeito, para que eu possa pensar a meu respeito o que Ele pensa a meu respeito, e não o que eu penso de mim mesmo. Não é simples, mas é possível. Não é simples, mas é possível. Essa é a visão do Salmo 119. Lei, mandamento, palavra, estatuto, juízos, corresponde ao que Deus pensa a meu respeito, o que Ele quer que eu faça, como eu faço, de que forma eu faço, em que tempo, em que espaço, em que maneira, quais são as consequências de eu não fazer e como Ele comunica o que Ele quer para mim, de forma viva e traduzida em Cristo Jesus. Agora, o que Ele pensa a meu respeito, quando entra na minha vida, faz com que eu entenda que eu tenho que mudar a visão que eu tenho de mim, para que eu possa viver pela visão que Ele tem de mim. Quando eu estou falando de visão, eu não estou falando de visão, projeto de reino, visão de igreja. A gente tirou isso de qualidade total, né? Você sabe disso, né? É ISO. Toda empresa que tem ISO, você vai ver lá, alvo, você vai ver missão e visão. Aí depois você tem valores, você tem metas, você tem um monte de coisa. Isso é ISO, cara. A gente pegou um conceito de ISO industrial ou comercial, ou sei lá o que seja, empresarial, e aplicou para uma realidade de igreja. Eu tenho a minha visão, você tem a sua, aí a sua visão vai gerar a sua missão, cara, nós estamos falando de corpo, de reino, nós estamos falando que igreja é corpo de Cristo, é família de Jesus. Você põe visão na sua família? Você põe visão para o seu corpo? Você anda com a camisa dizendo, minha visão é... Você põe missão para a sua família?
Você chega na sua casa, tem um papelzinho escrito: missão da minha família. Você não trata a sua família como empresa. Não trate a família de Deus como empresa. Nós somos filhos e não empregados. Filhos legítimos, nascidos não de carne nem de sangue, mas do Espírito. Amém? E é interessante isso, que no primeiro momento o apóstolo Paulo usa um termo grego que tem a ver com adoção, huios. E depois ele diz que de fato pelo Espírito nós recebemos o DNA de Deus espiritual, e ele nos chama de técnon, filho legítimo. Porque há um espírito de adoção que muda a natureza do meu espírito, e eu não sou mais adotado, eu passo a ter a natureza de Deus, e filhos têm a natureza do Pai. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amanhã nós vamos abrir 1 Coríntios capítulo 2 e 2 de Pedro capítulo 1, e nós vamos entender alguns aspectos que estão relacionados ao fato de Jesus viver em nós, a palavra encarnada em nós, viva em nós, que nos faz ver o que Deus pensa a meu respeito, para que eu possa pensar de mim da maneira como Ele pensa. Você pode dizer assim: o Salmo 119 então é só o start? Não, é porque cada expressão dessa a gente esmiuçou no nosso convívio como congregação, não é? Então aqui a gente está dando uma pincelada geralzona, para a gente entender que essas coisas correspondem ao que Deus pensa a meu respeito. É muito mais do que uma ordem, é muito mais do que uma obrigação. É a aliança que Ele fez comigo de relacionamento, e essa aliança se manifesta em Cristo Jesus. Nascer de novo é isso, é a vida dele em mim, é o Espírito dele em meu espírito, é o Espírito de adoção que me leva a ser filho legítimo. Primeiro eu sou huios, adotado, porque o Espírito de adoção luta para que eu clame Abba Pai. Depois ele diz: mas todos aqueles que são filhos de Deus, aí ele diz téknon, filho legítimo, filho que tem herança genética, filho que tem o mesmo DNA, porque nascemos de novo. Apóstolo Pedro tem uma sacada impressionante com relação a isso. Os irmãos não estão muito acostumados a ver pastor falar gíria, né? Desculpa. O apóstolo Pedro tem uma abordagem muito interessante com relação a isso, apesar de que abordagem e sacada são coisas totalmente diferentes, né? Mas vamos lá. Vocês aceitam a sacada? O apóstolo Pedro tem uma sacada genial com relação a isso. Ele vai dizer que nós não nascemos de outra forma senão da semente de Deus. Sabe qual é a palavra semente no grego? Esperma. E ele diz: e não é uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível, que nos gerou de novo pela palavra. O espírito de adoção traz a semente de Deus e me torna huios, adotado. Essa semente da palavra muda o meu espírito, faz ele nascer de novo e me torna filho legítimo. Isso é extraordinário. Não tem que lançar palavra nenhuma em lugar nenhum, tem que deixar a palavra entrar, porque a semente é a palavra. Tiago complementa essa sacada de Pedro, do apóstolo Pedro, e ele diz: recebei com mansidão a palavra enxertada em vocês, que é poderosa para salvar as suas almas. Já viram o enxerto? Eu vou terminar, fechar, já deu 9h30. Eu vim de uma região no Rio que há muito tempo atrás era produtora de laranja, talvez a maior produtora de laranjas da região, ali próxima, no Sudeste. Depois a gente perdeu para as laranjas peras lá de São Paulo, mas as nossas laranjas na época eram laranjas muito mais gostosas. Você encontra ainda na região dos lagos no Rio muita laranja de boa qualidade. Os irmãos sabem como começa uma plantação de pé de laranja? Alguém sabe?
com pés de limão. A semente que é lançada para germinar são sementes de limão. Brota e nasce um pé de limão. Quando ele chega num determinado tamanho, a pessoa que faz os enxertos corta um pedacinho de outro pedaço de laranja, de outro pé de laranja, abre um buraquinho no pé de limão e coloca o pedacinho do pé de laranja ali e protege. Dentro de alguns dias, você tem um broto de laranja brotando num pé de limão. Alguns meses depois, esse broto é uma ramificação, é um pé de laranja crescendo num pé de limão. Aí o enxerteiro ele vai e quebra o pé de limão antigo e deixa a força da raiz alimentar o pé de laranja que foi enxertado no limoeiro. Sabe qual é a fruta que dá? É da natureza do enxerto e não da natureza do pé. Dá para entender? A palavra em nós, enxertada, faz que brote a vida de Deus nesse limoeiro aqui. E sabe qual é o produto que você colhe? É laranja. O apóstolo Pedro vai dizer: pelas grandíssimas e preciosas promessas que vós recebestes, podeis vos tornar participantes da natureza de Deus. Entenderam do que nós vamos falar amanhã? De pés de limão que recebem enxerto de vida e produzem laranja. Eu sou um limãozão, vocês não sabem um tanto, mas houve a misericórdia do lavrador que olhou para mim e colocou dentro de mim a enxerto da sua palavra. Durante um tempo, os dois pés crescem juntos. Para a gente terminar, o procedimento correto é você quebrar primeiro o limoeiro. Quando o enxerto da laranja estiver forte e florado, você o corta. É familiar? De termos a natureza quebrada. É necessário que depois ela seja extirpada para que possamos viver com outra natureza. Ruios são pés de limões quebrados. Recebem o espírito de adoção, recebem um enxerto. Ainda são adotados, mas depois que o limoeiro é cortado, só existem filhos legítimos, que foram chamados à existência não pela vontade do varão e nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus, por uma semente incorruptível que nos chama a uma existência alinhada com o que Deus pensa a nosso respeito. Amém? Amém. Se vocês tiverem paciência, amanhã a gente vai continuar. Vamos abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 2. As coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiram ao coração do homem, são as que Deus reservou, preparou, planejou para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém?
Agora seria a hora da musiquinha suave. A gente chamaria o tecladista. Ele vai vir, mas nós vamos cantar. Aí nós começaríamos uma música suave e diríamos a você: essa é a sua noite de deixar de ser limoeiro. Uau! Que extraordinário! Você virá aqui na frente e homens de Deus vão orar por você e você vai ser totalmente transformado. Amém? Mentira! Homens de Deus não podem produzir vida de Deus. Quem pode produzir vida de Deus é relacionamento com o Espírito de Deus todos os dias, é comer da sua palavra todos os dias, é matar o limoeiro todos os dias. Não é a oração de um homem de Deus que faz isso, é a vida de Deus em você. Desculpa, pastor, mas essa é uma ilusão que a gente vende. Ela não existe. Mas nós vamos ficar de pé e cantar uma oração. Amém? Você conhece o Ousado Amor? Vocês tocam? Vocês tocam Ousado Amor? Podemos cantar Ousado Amor? É possível? Contei para o Rafael a minha experiência com essa canção. As primeiras vezes que eu ouvi essa canção, eu pensei, olhei e falei: isso é coisa para apaixonado, isso não rola para mim não. Mas depois o Espírito foi me mostrando o quanto eu era inimigo e Ele me atraiu, o quanto eu não tinha valor e Ele lutou por mim, o quanto o amor dele é tudo e eu não sou nada. Amém? Amém? Vamos orar essa palavra? A gente pode cantar isso, pastor? Podemos? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal do louvor? Vamos lá? Ó o baixista. Antes de eu falar, tudo estava sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão
Deixa eu só dar um avisinho aqui antes. Estamos todos convidados a almoçar conosco amanhã. Então, o nosso culto começa às 9 horas da manhã, que é para poder você descansar, se preparar, né, vir